A paz do Senhor, amados irmãos, sou a diaconisa Graça Barros e estamos aqui para mais uma pré-aula da revista EBD Betel Dominical Adultos, né? E hoje a lição de número 2 do terceiro trimestre, que tem como título Um Homem de Fé e Coragem. Vamos para o texto áureo. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Gênesis 32, 28. Verdade aplicada. Após encontrar-se com Deus, o homem nunca mais é o mesmo, pois experimenta a vida abundante que somente Deus pode proporcionar. Objetivos da lição. Primeiro, explicar o que motivou a rivalidade entre Esaú e Jacó. 2. Mostrar como Deus mudou o caráter de Jacó. E número 3, realçar a necessidade de um relacionamento com Deus. Amém? Os textos de referência se encontram em Gênesis 25, nos versos 19, 20, 21, 22 e 23. Vamos ler. O 19. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, Amarameu, de Padã Arã, irmão de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, quando era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E se foi a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Aqui dentro desse contexto histórico, nós vamos estar vendo a história, né? De Esaú e Jacó, filhos de Isaque e Rebeca, né, que eram gêmeos, e que já lutavam dentro do ventre, né, da sua mãe, e a mãe, né, preocupada com aquilo, foi buscar uma resposta do Senhor, né? Então, o Senhor, ele revela para Rebeca, né, a mãe dos gêmeos, que no seu ventre está sendo gerado 2 nações, né? Então, ele fala que uma nação será forte, né? Mais forte que a outra, e que o irmão mais velho, ele vai servir ao mais novo. Então, ele diz a ela, né, quais são os planos dele para aquelas crianças que estavam sendo geradas ali no seu ventre. Então, Rebeca, ela entende, né, que Jacó, ela entendeu que Deus tinha um propósito para a vida de Jacó. Então, no decorrer da história, nós vamos ver que ela, juntamente com Jacó, né, então Rebeca dá-se um jeitinho para que Jacó consiga essa primogenitura, né? Que primeiramente nasceu Esaú, né, o primogênito, e em seguida Jacó já nasceu agarrado, né, ao calcanhar do irmão, ou seja, né, já correndo atrás da sua bênção. Então, nós vamos ver que dentro desse contexto, nós vamos perceber que quando a pessoa se encontra com Deus, ela nunca mais é a mesma. Né? Nós temos vários exemplos, né, de homens e mulheres da Bíblia que, após encontrar com Jesus, né,
jamais se tornaram a mesma pessoa. Ou melhor ainda, né, nós, né, testemunhamos através da palavra do Senhor que essas pessoas, elas saíram de um estágio, né, para um outro melhor. Então é assim que acontece na vida do homem, né, quando ele decide entregar-se para Jesus, ter um encontro real com Deus, né, e passar a ser dependente do Senhor em tudo. Então, quando a gente olha para o velho homem, né, que ao aceitar Jesus ou batizar, nós estamos o quê? Nos tornando uma nova criatura, estamos saindo da condição de servo para a condição de filhos, né, co-herdeiros com Cristo, né, dessa maravilhosa glória de Deus, né, que nós, assim, procedendo, né, após esse encontro com Deus, se nós deixarmos que o Senhor nos conduza, que Ele nos molde, que Ele nos ensine, né, a sua palavra e que nós possamos caminhar de acordo com os seus preceitos, né? Um exemplo aí de uma conversão muito conhecida pela Bíblia, de uma pessoa, um personagem, né, que é Zaqueu, né, que disse que ele era um cobrador de impostos, né, então assim, que ele fazia mal para muitas pessoas, né. Então, Zaqueu, ele teve esse encontro com Deus, ou seja, Jesus, né, foi ao encontro de Zaqueu, porque quando Zaqueu soube que Jesus ia estar passando por ali, como ele era um homem de pequena estatura, ele correu, né, e subiu numa figueira e ficou ali esperando, né. Então, quando Jesus passou ali, Jesus que encontra ele e fala para ele, né, Zaqueu, desce daí porque vou ter com você hoje, né. Então, o Senhor vai na casa de Zaqueu, Zaqueu converte ali, fica maravilhado, Zaqueu, ele se arrepende daquilo que ele fazia, ele promete que vai devolver, né, tudo que ele tirou. Então, assim, isso é o homem quando ele tem esse real encontro com Deus. A gente jamais poderá voltar a ser aquele velho homem, né? Ou seja, quando o Senhor nos encontra, Ele não questiona como nós estamos, mas sim, Ele demonstra esse amor misericordioso por nós, Ele nos perdoa e Ele nos capacita, né, para estarmos, né, cada dia nos aperfeiçoando e sendo cada vez mais parecido com ele. No tópico 1, então, nós vamos ver que Esaú e Jacó, né, que começou essa rivalidade no ventre da mãe, né, cada dia essa rivalidade, ela só vai aumentando, né, cada vez mais. Vamos para o tópico 1.1, uma revelação. Então, aqui, né, já falamos na introdução que quando a mãe percebeu que havia, né, aquela luta dos filhos no seu ventre, ela consulta ao Senhor e o Senhor revela a ela, né? Ele faz a ela uma revelação, ele diz que no seu ventre está sendo gerado 2 nações, né? Ele fala que são 2 povos, né? Onde um é mais forte que o outro, e ele fala também, né, que o maior servirá ao menor. Então, isso nós vamos encontrar em Gênesis 25, 23, né, vai estar tendo toda esta história para nós. E então, nós sabemos que por causa das características, né, desses filhos, das características naturais, né, nós sabemos que cada um de nossos filhos tem uma característica, né, que às vezes nos agrada, né, e outras que nos deixa menos, né, agradável, né. Então, Isaac, ele tinha preferência por Esaú, porque Esaú era um homem forte, né, um homem da caça, e que sempre estava ali, trazendo uma carninha fresca para o pai, né? E enquanto que Jacó, né? Jacó já era mais ali caseiro, vivia nas tendas, né? Cuidava mais de ovelhas. Então, a mãe, né? Ela amava mais a Jacó,
né? No 1:2, vamos ver que o direito da primogenitura. Então, aqui está o ápice dessa história, né? No 1:2, nós vamos encontrar o ápice dessa história, que iniciou lá no ventre. Por quê? Porque fala aqui que Esaú chegou cansado, com fome, né? E pede ao irmão um pouco do guisado, e o irmão, então, pede algo em troca, né? Ou seja, pede a primogenitura em troca. Então, Esaú, ele não deu importância, né, para essa bênção. Então, ele vende essa bênção para o irmão. Então, é ele que teve a iniciativa, né, de abrir esse direito para Jacó, né, ao vender a sua primogenitura ao irmão. Então, nós vamos ver aqui que ele trocou a bênção espiritual por uma bênção material, né? Então, isso implica em quê? A gente vê o perigo que é a gente trocar as bênçãos que Deus tem para nós, né? Então, muitas das vezes, nós deixamos as bênçãos que o Senhor tem para nós, são chamadas bênçãos espirituais, que fala que nós fomos chamados, fomos escolhidos, fomos selados, né? E com o Espírito Santo. Então, muitas das vezes, a gente abandona essas bênçãos que o Senhor deu para nós em busca de prazeres, né? Prazeres mundanos, prazeres da carne, que passa logo. Então, isso é um perigo muito grande, né? Lá em Hebreus 12:16, Esaú foi chamado de profano, né? Ou seja, aquele que não se importava com as coisas, né, da igreja, né? Então, ele fala desse perigo porque diz que não apreciava valores verdadeiros e era profano no seu conceito de vida, ou seja, desprezou o seu direito de filho mais velho ao atribuir mais valor na comida do que na primogenitura, né? Então, aqui a gente percebe o erro, né, de Esaú, né? Sabemos também que o Senhor, ele certamente, ele não aprovou a atitude de Jacó, né? Mas Jacó tinha demonstrado esse desejo, né? Então, nós vamos ver que Jacó tinha demonstrado esse desejo, né? Então, Deus não aprovou, mas ele demonstrou o quê? O seu amor incondicional e a sua graça misericordiosa sobre a vida de Jacó, que valorizou, né, essa bênção que o Senhor tinha, né? Então, essa primogenitura, né, na sociedade dessa época, ela era algo muito importante, né? Porque a pessoa, ela tinha ali os seus benefícios, né, de porção dobrada sobre os bens, ela tinha direito de comandar, né, a família, e então nós vamos ver que nós temos sim que valorizar essas bênçãos espirituais, né, porque as nossas escolhas é que vai gerar a nossa bênção ou a nossa maldição. Então, nós somos responsáveis, né, juntamente com as nossas escolhas daquilo que nos acontece, né? Porque sabendo que quando eu tenho um encontro com Jesus, né, eu sou uma nova criatura, então que eu vou receber agora do Pai tudo aquilo que eu tenho direito, né? Um filho, quando ele recebe uma herança do pai, é motivo de muita satisfação, né? Mas sabemos também que muitos filhos sabem valorizar, né, as bênçãos recebidas ou a herança recebida do pai, enquanto que outros, né, como nós já vimos a história do filho pródigo, né, não valorizam, né, essa partilha, esses bens, né, que recebe e destrói, acaba com tudo.
Então, assim, somos nós com o Senhor. Temos que ter esse cuidado, né? De não trocarmos essas bênçãos, né? De Deus pelas nossos desejos, né? Passageiros, né? Mundanos e passageiros. O 1:3 vai falar da troca de papéis, ou seja, Jacó, sabemos que Jacó, ele era materialista. Por quê? Porque ele comprou a primogenitura do irmão, né? E Jacó era enganador, porque ele, juntamente com a sua mãe, enganou o pai. Ou seja, ele se fez passar pelo irmão. Então, ele foi trapaceiro, né? Mas uma coisa Jacó tinha que agradava ao Senhor. Ele tinha o desejo de receber a bênção, né? Então, isso foi o que fez a diferença. Ele tinha desejo, né? Então, é o que nós temos que ter. Nós temos que agir de acordo com a vontade de Deus, né? E nós temos também que observar aqui nesse contexto histórico, quando Rebeca, ela ouve a conversa de Isaac com Esaú, para que, né, chegou o momento dele ser abençoado, e ela trama ali junto com Jacó a usurpação ali daquela, né, daquele momento, que ela, né, ordena, vai, faz o guisado, vamos levar para o seu pai, para você receber a bênção, né? Jacó tá, não, mãe, mas eu sou diferente dele, eu sou liso, ele é peludo, não, mas a mãe reforçando, não, mas eu coloco, né? Então, assim, é o jeitinho, né? Então, nós temos que ter cuidado com esse jeitinho que nós damos às coisas para nos satisfazer. Nós temos que pedir a direção do Senhor e caminhar de acordo com a vontade do Senhor para a nossa vida, né? A gente tem que pedir a direção, a gente tem que orar, então a gente tem que esperar esse tempo de Deus, não esperar sentado, mas esperar trabalhando de acordo com a revelação do Espírito Santo sobre a sua vida, né? Buscando direção de Deus, para que nós, né, possamos então não acontecer o que aconteceu com Jacó, né? Que isso, essa trapaça que ele e a mãe planejou, acarretou então ali sofrimento, né? Ele pagou preço, né? Ele teve esse conflito com o irmão dele que gerou nele um ódio, né? Que quis matá-lo, que ele foi preciso sair, né? E ir para outro lugar, né? E também com isso ele teve um castigo, que ele nunca mais viu Rebeca, né? Então fala que eles nunca mais se encontraram, né? Então assim gerou sofrimento, gerou dor, né? Angústia, tristeza, né? Então nós temos que pedir a direção e discernimento do Senhor em tudo, para que nós possamos evitar, né, tais conflitos na nossa vida. Rebeca, ela não esperou, né? Ela não descansou no Senhor. Ela agiu, né, por conta própria, quis dar uma ajudinha para Deus, né? Então, nós vamos ver que a história de Jacó, ela se deu em muitas etapas, né? Até chegar no período propriamente da sua transformação, né? Então, Jacó, o que Deus faz na vida de Jacó, ele pode fazer na minha vida, ele pode fazer na sua vida, né? Porque Jacó, ele passou por muitos desafios, ele passou por muitos conflitos internos, ele passou por problemas pessoais ali com Labão, né? Com Labão, mas ele lutou com o anjo ali no Val de Jaboque, né? Então, assim, mas ele superou tudo isso e foi abençoado, né? E teve até o seu nome mudado, né? Então, vejam que quando o Senhor, ele tem uma promessa na nossa vida, ele vai cumprir. Mas que nós possamos ter esse discernimento, né? Por meio do Espírito Santo, esperar o tempo do Senhor, porque se ele prometeu, ele fará. Nós não precisamos ajudar a Deus, nós precisamos ser obedientes, né? E
ter esse discernimento do que o Senhor quer para cada um de nós, né? Então, Jacó, então, né, ali ele precisa fugir, e nessa fuga é onde Deus vai trabalhar e ajudar Jacó nessa transformação da sua vida, né? Vimos na lição passada, né, sobre o deserto. Então, deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem, né? Então, mesmo quando a luta está difícil, nós temos que ter fé e buscar sempre no Senhor, né? Que Ele vem nos consolar. Se Ele é o nosso Criador, Ele é também o nosso provedor e Ele é o nosso mantenedor. E quando nós estamos passando por alguma luta, por alguma dificuldade, por algum deserto, então temos que ter a certeza de que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco e que Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus de Jacó, né? Então, se Ele transformou Jacó em Israel, Ele poderá também nos transformar, né, a cada dia mais, mas para isso nós precisamos estar conectados com o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Então vamos passar para o tópico de número 2, que diz uma nova etapa, né? Então tudo que eu acabei de falar agora aconteceu na vida de Jacó, nesta nova etapa, né? Quando ele vai para Padã Arã, né? Então, fala assim que foi lá, né, que Deus abençoou ele e o transformou o seu caráter, né? Ou seja, quando nós nos deixamos ser moldados por Deus, ele vai a cada dia nos ensinando a ser mais parecido com ele. Que maravilha, né? Se nós dermos esta oportunidade para o Senhor trabalhar em nossa vida, cada dia mais nós vamos fugindo do mal, nós vamos aprendendo a fazer o bem, vamos aprendendo a ser justos uns com os outros, né? A amar, né, o nosso próximo, né? E é isso que Deus, Ele nos ensina todos os dias, né? Por quê? Isso não é porque eu sou boa ou porque Jacó era bom. Não, isso é porque Deus está mostrando o seu caráter e não o meu. E Ele quer, né, me moldar, né? Ele quer nos moldar para que nós possamos ficar cada dia mais parecidos com Ele. Então, é assim que o Senhor trabalha, né? Com esse amor incondicional, nós nos podemos achegar a Ele do jeito que nós estivermos, que Ele vai nos ensinando, Ele vai nos dando uma vida nova, uma nova forma, né, de ser, de agir e de pensar. Nos 2.1. Então, nós vamos ver no 2.1. 2.1 fala assim, né, que agora Deus estabelece uma aliança com Jacó, né, a mesma aliança que Ele estabeleceu com com Abraão, né, e com Isaac, Ele vai agora estabelecer com Jacó, né? E quando Deus estabelece essa aliança com Jacó, ele foi tão impactado que ele levantou um templo, né, para adorar o Senhor, né? E nós vamos ver aqui também, em Gênesis 28, 13, 15, né, esta mesma promessa que foi dada, né, a Abraão e a Isaac, que foi dada também a Jacó, e nós vamos perceber que ainda hoje o Senhor, Ele quer, né, relacionar com o ser humano. Por quê? Porque o Senhor, Ele nos ama. Então, nós precisamos ter esse desejo ardente de ter um encontro com o Senhor, de receber as bênçãos, né, que vem do céu para nós, né? Porque Ele nos amou primeiro, tá falando isso lá em 1 João 14:19, diz que Ele nos amou primeiro, né? Então, quando faz aquela pergunta assim, né, por que, né, Deus quer se relacionar conosco ou é nós quem queremos relacionar com Deus, né?
Então, aqui em João, né, 4:16, vai dizer para nós que é o Senhor quem quer relacionar com a sua criatura. Né? Então, a gente vai ver isso desde o Éden, que o Senhor, né, criador e criatura sempre se relacionaram, né? Então, ainda hoje o Senhor quer, né, que nós tenhamos esse desejo para relacionar com Ele. Então, quando nós fazemos para Ele essa entrega total, é onde Ele vai nos moldar, vai nos capacitar, Ele vai nos orientar e Ele vai nos moldar de acordo com o seu próprio caráter, né? Então, Deus, ele saiu ao encontro de Jacó, né? E fala que ele, com esse amor incondicional, ele não recriminou Jacó, né? Ele não exigiu nada de Jacó e ele também não nos recrimina e também não nos exige nada, né? O Senhor, ele focou apenas num foco, o eu sou. Então, o eu sou. Então, Deus tudo pode, porque é Ele quem nos criou, dele somos, né? Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele a cada dia mais, né? E Ele faz para nós aquilo que Ele quer. Ele não é invasor. Nós temos que dar permissão para que Ele possa agir na nossa vida. Amém, amados? Então, nós vamos ver aqui que o nosso grande inimigo somos nós mesmos, né? Com as nossas escolhas, com as nossas preferências. Então, que se for para a gente escolher, que a gente escolha viver uma vida abundante, cheia da graça e da misericórdia de Deus. Que nós possamos ter esse discernimento que só o Senhor é Deus. Então, nós precisamos crer, né? Precisamos crer. No 2:2, servir por amor. Então, quando Jacó chega lá em Harã, né, na casa de Labão, ele vê Raquel e logo acontece uma história de amor, né? A Bíblia relata essa história de amor. Fala que Labão pergunta a Jacó, né? Qual seria o pagamento pelo trabalho dele? E ele disse que seria Raquel. Então, ele trabalha por 7 anos ali, né? Na lida. E acontece a lei do retorno na vida dele, né? Então, na hora de casar, ele casa com Lia. E ele fica muito triste com aquilo. E vai e fala com Labão. E Labão vai e fala para ele trabalhar mais 7 anos, que ele concede a mão. Porque naquela época era de praxe, era casar as filhas mais velhas, né? Então, ele trabalhou mais 7 anos, né? Para poder conquistar aquele amor. Então, quando ele consegue, né, casar com Rebeca, né? Quando ele consegue casar com Raquel, né, com Raquel. E assim, dessa forma, com esse mesmo amor, né, que Jacó teve por Raquel, que esperou 14 anos, né, para casar com Raquel, nós temos que ter esse mesmo amor com o Senhor. Nós temos que trabalhar na obra de Deus, nós temos que ser fiel, né? Nós temos, né, que trabalhar por amor e não por temor, né? Então, amor, é uma coisa que a gente quer agradar, né? O que é trabalhar por amor? É trabalhar para agradar ao outro, para estar perto, para sentir o cheiro, para sentir, né, tudo de bom que o outro tem, a gente quer ficar perto. Então, é assim, nós temos que servir ao Senhor com esse amor, né? Com esse pensamento de que vai chegar um momento, né, quando nós ganharmos a nossa vida eterna, nós vamos estar ali juntinhos com o Senhor, né? Então, quando o Senhor fala assim que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, né?
e com toda a nossa alma. Ele está falando disso, né? Que nós tenhamos prazer na lei do Senhor, que nós possamos meditar nesta lei de dia e de noite, a todo momento, né? Nós estejamos presentes, né? Na presença do Senhor. E o segundo mandamento que o Senhor nos manda é que nós amemos também o nosso próximo. Então, que esse amor de Deus, esse amor ágape, esse amor incondicional, né? Esse amor que transcende tudo, nós temos que ter também pelo nosso irmão, né? É isso que o Senhor nos ensina. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento, e amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Então, esses são os dois grandes mandamentos do Senhor para nós. Amém, meus amados? Vamos para o 2:3, que diz assim, 2:3, a lei da semeadura, né? Então, ao passar esses 7 anos trabalhando ali para Labão, né? E ele concede Lia, ele tem que trabalhar mais 7, Jacó tem que trabalhar mais 7 anos para que seja concedido o amor da sua vida, né? O seu grande amor, Raquel. Então, aqui, Deus, em Gálatas 6:7, está falando que Deus, ele não se deixa escarnecer, porque ele fala, o que o homem semear, isso também colherá. Então, esse princípio, ele é aplicado não somente ao modo negativo, como também ao modo positivo, como foi o caso de Jacó, né? Ele plantou algo negativo lá no passado e agora ele recebeu a mesma moeda. Labão enganou ele, né? Então, ele trabalhou 7 anos e foi enganado por Labão. E teve que trabalhar mais 7 anos, né? Então, ele plantou lá atrás, ele colheu agora, né? Então, se a gente plantar a mentira, a gente vai colher mentira. Se a gente plantar o ódio, a gente vai colher ódio. Por isso, nós temos que pautar pela vida, né? O que é pautar pela vida? É pautar, né, pelo Espírito, né? Então, nós temos que ter uma vida de paz, né? Levar harmonia, amizade, né? A gente tem que demonstrar esse amor pelas pessoas, uns pelos outros, né? Então, por isso, né, que Jacó foi enganado por Labão, né? Porque ele colocou essa sementinha lá no seu passado e agora recebeu ela aqui no seu presente, né? Então, nós temos que fazer o bem, praticar o bem, semear para o Espírito. E assim, semear para o Espírito é ter uma vida cheia, né, de coisas boas. Ou seja, nós temos, em Deuteronômio 30:19, vai dizer para nós que Moisés disse assim, tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, o que eu fizer agora também vai estar contando para os meus descendentes, não só para mim, mas também para aqueles que virão após mim, né? Então, nós vamos ver que toda a corrupção do mundo, ela é gerada por desejos, que é o que Jacó teve lá desde o início, o desejo da primogenitura, né? Então, ele se corrompeu, ele se passou, né, pelo irmão, enganou o pai, então, tudo isso aconteceu por causa dos desejos. Então, nós temos que ter muito cuidado com os nossos desejos, que começam no pensamento, que desce para o coração e que logo, né, descendo para o coração, nós temos que ter o cuidado, porque dali nós podemos agir. Então, é isso que nós falamos sempre, né? Deus, ele nos deixou o arrependimento, né? Quando nós arrependemos, nós estamos gerando vida. Por quê? Porque nós estamos arrependendo para o Espírito, ou seja, ali nós vamos entristecer
Não, nós vamos estar pedindo misericórdia, né? Pedindo perdão, revendo, fazendo uma reflexão daquilo que a gente, né, fez de errado, rever esses conceitos e dali para frente a gente se tornar uma pessoa melhor a cada dia, né? Então nós falamos que o nosso pior inimigo somos nós mesmos por isso. Por quê? Se eu errei, reconheci o meu erro e pedi perdão e não faço mais, eu vou ser mais feliz. Eu agora vou poder errar? Vou, mas em outra coisa, né? Então, esse arrependimento espiritual, ele vai gerar em nós o quê? Alegria, porque nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, né? Nós vamos estar mais próximos do Senhor, né? E fala assim que só Jesus nos salva. Então, quando nós precisamos ter esse encontro real com Jesus, por isso, né? Porque só Ele pode nos libertar de todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, né? Então, ao ter esse encontro com Jesus, eu posso sim ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Em João 8,34, está dizendo assim, ó, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres, né? Então, nós, né, podemos nos livrar de tudo com o arrependimento, né, em Cristo Jesus, pedindo perdão. No 35, está dizendo assim, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece para sempre. Olha que coisa mais linda, né? Que o escravo, né? Ele é sempre escravo, né? Lembra lá quando tinha o senhor de engenho lá, né? Que tinha os seus escravos lá. Eles não queriam mais aquele escravo, ele era vendido. Então ele saía daquele seio ali, daquela família, e ia para outra família. Né? Lá na outra família ele era vendido e ia para outra. Então o filho é diferente, né? O filho, ele é permanente. Passa o tempo que passar, passamos as lutas que passar, o filho é sempre filho. Uma vez filho, sempre filho, né? Então isso é maravilhoso, é confortante, né? E nos faz entender por que Deus abençoou Jacó, por que Deus tinha essa promessa na vida de Jacó, né? É por isso, porque nós somos selados, né, com o Espírito Santo. Então nós somos selados com esse Espírito Santo, nós somos escolhidos pelo Senhor, né, para estar, né, com Ele, fazendo a sua obra. E no verso 36 ainda, de João 8, né, tá falando assim, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, né? Então, a gente está dizendo aqui que o homem jamais, né, o homem sozinho, por ele mesmo, ele vai sair do pecado. Então, ele precisa da ajuda de Cristo. Temos que reconhecer, né, que precisamos da ajuda de Cristo, né? Porque sozinho a gente não vai conseguir. Mas quando nós reconhecemos e buscamos a face do Senhor, Ele nos perdoa e nos abençoa. Amém? Vamos então para o tópico de número 3, que diz que é o surgimento de uma nação. Então, aqui nós vamos ver aqui, como resultado da escolha, né, de Jacó, ele teve esse mundo errante aí. Nós vamos ver aqui que Jacó que entrou como um enganador, saiu agora como um príncipe, né? Porque o Senhor mudou até o seu nome, né? De Jacó passou a ser chamado agora Israel, o escolhido do Senhor, né? Então, nós vamos ver que aqui no tópico 3 é revelado, né, um pouco dessa natureza humana, né? E dessa natureza humana, a qual quão perverso nós somos, né? Então, nós podemos perceber isso, né? Nessa história aqui. E então, nós vamos ver aqui que todos nós já passamos, né, por uma semelhança do que passou
Jacó aqui nesse momento, né? Então, eu já disse, vou repetir, nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Ao buscar as nossas, a não policiar os nossos pensamentos, nossas ações, nossas atitudes. Então, nós, muitas das vezes, ao invés de caminharmos para as bênçãos, né, a gente caminha por uma vida mais tribulosa, mais dificultosa, querendo, assim, né, dar um jeitinho de ajudar a Deus. Então, a boa notícia é que quando nós aceitamos o senhorio de Cristo, né, tudo isso pode ser transformado, né? Então, meus amados, né, que nós comecemos, né, a pensar, que nós comecemos a nos direcionar mais ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 3.1 Gileade, lugar de testemunho. Então, pela história, né, nós vamos ver que Jacó e Labão, eles eram muito hostis, ou seja, eles eram agressivos, eram rivais e tudo mais, né? Então, quando Labão sabe que Jacó pegou a sua família para retornar, né, porque o Senhor chama Jacó de volta, né, para a sua terra, então Jacó vai, né, e Labão vai atrás de Jacó e os dois se encontram ali, e foi preciso, né, a mão de Deus ali mais uma vez, né, para conciliar. E então os dois fazem um pacto, né, um pacto de não agressão, né, e prometem, né, ambos prometem, né, não serem mais a não agirem mais, né, daquela forma, um com o outro, né, quando estivessem longe um do outro. Então, ali nós vamos perceber a mão de Deus mais uma vez, né, abençoando Jacó ali, né, com Labão. Então, nós vamos ver aqui que é necessário agir com prudência, né, sempre quando a gente for agir, nós devemos ter prudência, ser prudente. O que é ser prudente? Quando formos conduzir a nossa própria vida, nós devemos agir de modo racional, né? Nós temos que ter essa maturidade, essa racionalidade, nós temos que avaliar as nossas ações, nós temos que avaliar as consequências, né? Aquilo que nós poderemos evitar, né, com as nossas escolhas, né? Então, isso é agir, né, com cautela, ou seja, é agir racionalmente, né? 3.2, Val de Jabó, que é lugar de mudança. Então, aqui nós vamos ver que Jacó, ele necessitava da aprovação divina, né? Então, foi aquele ponto culminante ali, onde ele tá lá no Val de Jabó, onde ele encontra com um anjo, ele fica face a face com Deus, e eles lutam ali a noite toda, né? E Jacó, ele quer a todo custo receber a sua bênção, até que ao amanhecer, ao raiar do dia, o anjo pergunta para ele o que ele quer, e ele diz: eu quero ser abençoado, né? Então, eu quero dizer para os irmãos que o que nós devemos querer sempre é ser abençoados pelo Senhor. Amém? Então, nós vamos ver que nesse encontro, né, de Jacó com o anjo, né, nós podemos ver dois fatos. Primeiro, foi a purificação, né? Então, ali Jacó, ele recebe ali uma purificação, né, dos seus pecados ali, né? Então, ele é perdoado, ele é transformado ali naquele momento. Ou seja, o Senhor vem cumprir, né, na vida dele agora, ele vem cumprir com tudo aquilo que ele prometeu lá, né, sobre a primogenitura, sobre o mais velho servir o mais novo, né, sobre uma nação ser mais forte que a outra. Chegou o momento de culminar tudo isso, né? Então, nós vamos ver essa promessa né, essa promessa acontecer. Ou seja, a Jacó agora ele vai ter uma vida nova. Ele mudou o seu nome. Agora, de Jacó passa a ser chamado Israel, né? Que Israel, que quer dizer, né, a casa de Deus, né? Então, todos nós precisamos passar, né, por esse Peniel, né, que são
memórias. Então, Jacó jamais vai esquecer, né, daquele encontro que ele teve ali com Deus, de tudo que aconteceu ali naquele momento, daquela transformação, né? Então, nos marcou que ele veio ao nosso encontro. Então, sempre é o Senhor quem vem ao nosso encontro. Nós temos que estar o quê? De coração aberto para recebê-lo, né? Então, isso nos mostra que quem somos, né? Na verdade, nós vamos ver em 2 Coríntios 3,18 que mostra a todos nós com o rosto descoberto, refletido como um espelho, a glória do Senhor, conforme sua imagem, estamos sendo transformados de glória crescente, como pelo Espírito Santo. Ou seja, quanto mais perto do Senhor, mais parecido com Ele nós somos, né? Quando nós olhamos no espelho, falamos com nós mesmos, nós reconhecemos quem nós somos, nós vamos ver que nós somos a imagem e a semelhança do Senhor, pelas nossas atitudes, não pela nossa aparência física, mas pelas nossas atitudes, né? Por aquilo que nós fazemos, ou nós vamos perceber, né, que o Senhor, Ele está em nós, que Ele habita em nós, né? 3:3, El Betel, quer dizer, o Deus da casa de Deus, né? Então, Betel quer dizer casa de Deus, e El Betel quer dizer o Deus da casa de Deus. Então, quando Jacó foge do seu irmão, ele não tinha perspectiva. Agora ele era o quê? Um errante, ele era um fugitivo. Quantos de nós não estamos fugindo do Senhor, né? Então, nós fugimos do Senhor, buscamos satisfazer as nossas próprias vontades, mas sempre esses caminhos errôneos nos levam à morte espiritual, que cada vez mais nos distancia do Senhor, né? Então, nós vamos ver aqui que Jacó, quando foge da fúria do seu irmão, ele agora não tem expectativa mais de vida. Bom, porque ele vai ter que sair daquele lugar, né? E vai viver uma vida de errante. Então, Deus lhe faz uma promessa. Vejamos aqui em Gênesis 28:15, diz o seguinte. Deus fala para mim, fala para você e falou para Jacó. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que tem dito. Ou seja, o Senhor, enquanto não cumprir em nós a sua promessa, Ele não vai nos abandonar, né? Então, nós temos que perseverar na presença do Senhor para receber todas as suas promessas. Nós vimos que Jacó, quando foi, ele era um simples enganador, um errante, né? Vimos aqui um homem sem perspectiva de vida. Mas, quando ele retornou e teve ali aquele encontro real com Deus, o que aconteceu? Então, ele teve até o nome dele foi mudado, né? Então, quer dizer, Israel, aquele que luta com Deus. Então, Jacó, ele não lutou contra Deus, mas ele lutou com Deus. Por isso, ele recebeu a sua bênção. E os seus filhos foram chamados filhos de Israel. Que maravilha! Que bênção! Em Êxodo 1:1 está dizendo isso, nos afirmando, né? Então, não basta conhecer a casa de Deus. É preciso conhecer a Deus. Amém, meus amados? Então, ser cristão não é ir ao templo. É preciso ser o templo. Nós precisamos ser morada desse Espírito Santo em nós. Nós temos que reconhecer que nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Nós somos a casa de Deus. Então, Jacó, ele é um exemplo do que Deus pode fazer na vida do ser humano. Ou seja, de
trapaceiro e mentiroso, ele passou a ser um herói da fé. Oh, glória a Deus, né? Hebreus 11, 21, né? Está nos afirmando isso. Então, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, 7, 11. Amém? Então, esse é o nosso Deus. Concluindo, né, esta história, ela ilustra a grandeza e a soberania de Deus. Então, para que eu seja um homem de fé, eu preciso, né, reconhecer que não sou eu, mas sim Deus, que eu não mereço, mas Ele utiliza de misericórdia para comigo e para com os meus irmãos. Amém. Fique com Deus, fique na paz.